mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça. Mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impôs no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem mais rapidamente e de maneira menos aflitiva esses primeiros degraus da iniciação e colhem mais cedo os frutos do seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes deu, retardam o seu adiantamento e é assim que, pela sua teimosia, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é quando ela então se torna um castigo. Então vamos aproveitar esse momento de reunião, unindo nossos pensamentos e agradecendo ao nosso Divino Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, a oportunidade de estarmos aqui recebendo a sua palavra, aprendendo, nos melhorando pouco a pouco para sermos um pouquinho melhor do que fomos ontem. Que a bênção do nosso Pai Eterno caia sobre nós, sobre a palestrante, que possa transmitir a sua mensagem com zelo e com amor. Abençoamos todos aqueles que não puderam estar aqui hoje, que recebam também a graça em seus lares, a paz no coração. Que o Divino Mestre Jesus conduza nossos passos. Assim seja. Hoje nós teremos a nossa palestrante, Dona Maria de Fátima Lemos. Marita. Tá. Faça uso da palavra. Obrigado. Boa noite a todos. Então, eu escolhi hoje o tema sobre reencarnação e vou falar em cima de um esquema que a gente recebeu na Casa do Caminho em 2001, que eu fui resgatar o original. Nem lembrava mais que fazia tanto tempo, porque o tempo passa muito rápido mesmo, né? Dia 6/10 foi recebido. Então tem 11 anos, né? De 2001. E ele é muito interessante porque ele fala da gente. É um esqueminha que a gente recebeu lá para tornar bem didático o entendimento do que seja os atributos do Espírito. E os atributos do Espírito, eles estão em vários livros. Leon Denis, Emmanuel, toda a codificação fala sobre pensamento, por exemplo, né? Eu acho que a última vez que eu vim aqui eu também falei sobre pensamento, tinha até definição, se eu não me engano, mas eu não lembro dela de cor. Mas ela o pensamento, ele é como que eu podia dizer, ele tem peso, né? Então ele não é uma coisa assim, sabe, aquele balãozinho do gibi, não, ele não é. Ele é um fluido eletromagnético que a gente emite. E para a gente emitir esse fluido eletromagnético, a gente recebe de algum lugar. E esse pensamento, esse fluido, aliás, que a gente recebe, é do próprio fluido cósmico universal. Isso eu lembro que eu sempre ponho. Então, o fluido cósmico universal, que é a base de toda a criação, também é a base do nosso pensamento, ou de nós. Então, a gente é pensamento, consequentemente, sentimento, porque a gente recebendo as energias cósmicas, cada um de nós, cada individualidade,
Não está escrito lá no Evangelho que a gente é uma centelha divina? Está lá. Então, essa centelha divina é o pensamento, que a gente constantemente recebe as energias para a gente nutrir aquilo que a gente é. Então, igualzinho, tal como o corpo recebe, precisa de alimento, do pãozinho gostoso daqui, né? Que nós vamos ter sexta-feira e sábado. O pensamento, nós como espíritos, também Então, o pensamento também tem que se alimentar de alguma coisa. E essa alguma coisa é o próprio fluido cósmico universal. Aí a gente recebe e elabora o pensamento, certo? E é uma coisa que não para, não dá para parar. Já tentaram já alguma vez parar de pensar? É impossível, né? Então não para. O pensamento é contínuo, não para, e a gente adquiriu esse pensamento a partir do momento que a gente começou a pensar, a falar. Quando nós começamos a falar, depois que a gente se ergueu do chão, lembra da história, né? De história ciência. A gente se ergueu, quando o macaco se ergueu e começou a usar a mão, né, a parte de cima dos membros, ele também começou a pensar. E tinha lampejos de pensamento. E quando esse pensamento se tornou contínuo, que nem é hoje, que a gente não consegue parar, então aí a gente se tornou humano. Começamos a pensar e a falar. Isso está lá no Evolução em Dois Mundos e também está na ciência, né, nos livros de ciência. Mas para nós hoje interessa é o Evolução em Dois Mundos. Aí a gente faz a ligação, fica completo, né? E o que dá a cor, vocês já leram André Luiz? Ele não fala que eles conseguem ouvir, eles conseguem ver as formas, pensamentos das pessoas que eles vão visitar? Tem até uma moça, eu esqueci o nome dela, mas a história eu não esqueço, que o marido estava tendo um relacionamento fora do casamento. E ela sabia. Então ela pensava na moça, na outra, e se corporificava ali. Mas não era a outra que estava ali, era ela pensando. E aí ela ficava brigando. Isso é forma pensamento. Então quando a gente fica brigando, seja por que motivo for, patrão, marido, filho, vizinho, sei lá, pai, mãe, cada um aí tem sua briguinha, né, particular, a gente elabora também aquilo que pega a forma daquela pessoa. E aí a gente acha que está falando com os botões, né? A gente está falando, o que você está fazendo? Estou aqui falando com meus botões. A gente está falando com os botões, mas também está elaborando as formas de pensamento. E o que é que dá a cor, o cheiro, a vibração para o nosso pensamento? O sentimento. Porque o sentimento é outro tipo de vibração. O pensamento é o fluido e o sentimento é a vibração. E é por aí que eles conhecem a gente. Então, quando a gente lê lá nos livros do André Luiz, ou nos livros do Bezerra, qualquer livro, qualquer romance principalmente, né, que mostra. Porque daí eles estavam lá em Portugal e a pessoa, é uma família, tragédia de Santa Maria. De uma família de judeus, começa com uma família aqui, no Brasil, no Rio, se eu não me engano, que tem muitos problemas de suicídio. O pai suicida, e aí vem. E um filho, outro filho, e aí eles chamam alguém espírita, e o Dr. Bezerra que conta essa história. Quando eles vão cuidar, o pessoal, né, o grupo que está assistindo, quando chega lá, tem uma outra família de judeus que se encontram ainda há 400 anos. As roupas, eles não veem que eles estão assim, por exemplo, estariam aqui, mas vendo esse lugar como se fosse 400 anos atrás. Porque não saíram de lá. O pensamento não saiu lá daquele momento
em que eles foram todos dizimados na Inquisição portuguesa. E por isso eles estavam ali perturbando a família. Mas como que vocês, né, depois de tanto tempo, conseguiram encontrar a família? Pelo pensamento. Porque eles vibravam, e a família daqui do Brasil vibrava e pensava e sentia e vibrava igual antes. Aí ligou. Entendeu? Então, o que liga a gente com aqueles que a gente costuma falar, foi obsessor. Coitado do obsessor, né? Tem umas costas desse tamanho, que tudo que a gente faz de ruim é ele que mandou, né? Não é assim? Que a gente gosta de falar? Mas não é verdadeiro, né? Ele só vem até nós, por quê? Porque a gente está pensando, sentindo e vibrando do mesmo jeito de antes, de quando a gente era amigo, desse que a gente hoje chama de obsessor. Não existe obsessor inimigo. Olha que interessante. Não existe. O que existe é um obsessor que era amigo e que a gente machucou. Porque a Joana fala, né? Joana de Ângeles. A gente fala Joana, parece que é igual, né? Não. A Joana de Ângeles, ela tem uma frase linda que ela fala que o ódio é o amor machucado. Então não existe ódio, né? Porque se antes de ser ódio era amor, melhor a gente continuar pensando que é amor, não é? Só que daí, um dos dois, normalmente a gente, fez alguma coisa que não devia. Machuca, aí vem a reação. Então, para a gente entender direitinho que seja uma ação com a sua reação, é muito interessante ler o André Luiz, que tem um livro inteiro falando sobre ação e reação. Isso tudo eu estou falando, e queria deixar já claro aqui, que é muito bom também que a gente tenha lido já os livros do Kardec, a obra kardeciana. Né? Então, as obras de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e as mais recentes, elas são para complementar a obra kardeciana, que é a nossa base. Né? Nós somos espíritas e foi Allan Kardec que codificou os ensinos enviados pelos espíritos. E esse aqui, isso tudo que eu estou falando para vocês, eu vou fazer que nem o Divaldo sem me comparar, não tem comparação mesmo, né? Porque aqui a gente está conversando, nem sei se tem alguém que se compare com ele em termos de oratória, mas eu vou usar uma frase dele que eu gostei muito. Quer dizer, todo erro que estiver aqui é meu. Tá? Que ele fala assim, que todo erro que tem na palestra é dele. E a teoria é dos espíritos. Então eu vou fazer a mesma coisa, porque tudo isso que eu estou falando para vocês, eu aprendi através dos livros do Sacramento, embora eu tenha lido várias coisas, né, sendo que o último é esse aqui. Chama Novo Caminho a Seguir, e é um trabalho supervisionado pela equipe de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi um professor nessa última encarnação e se dispôs a trazer a metodologia que nos auxilia a vivenciar o Evangelho de Jesus ou o Espiritismo, que é a mesma coisa, certo? O que é o Espiritismo? A revivescência do Evangelho. É o Consolador prometido, não é? E o que é o Consolador? O Consolador, ele esclarece, ele consola, ele liberta. Mas vamos voltar aqui para nós. Então a gente é pensamento, sentimento. Eu vou pular isso aqui porque ficou fora de lugar. Tá? Consciência, memória. Tudo isso acionado pela vontade. Isso aqui somos nós. E eu sempre digo que eu acho ótimo, né? Que a gente não é isso aqui. É isso aqui, ó. É aquilo ali. Eu falo aqui, mas é ali, tá? Nós somos pensamento, sentimento. O sentimento, ele vem do pensamento. Se vocês quiserem fazer um exercício,
quando vocês estiverem com fome, pensa numa pizza ou qualquer outra coisa que vocês gostarem, para ver se não vem a aguinha. Mesma coisa. Pensamento, sentimento, consciência, memória. Pensamento eu já falei, o sentimento é o que dá vida ao pensamento. Essa consciência aqui não é aquela comum do dia a dia, sabe? Que a gente fala, meu Deus, fazer exame de consciência todo dia à noite, antes de dormir, né? Do Santo Agostinho, não é essa. É a consciência espiritual. É onde, em nós, espíritos, estão escritas as leis divinas. Então, a cada vez que a gente pensa, precisa arrumar aquela coisinha, né? Cada vez que a gente pensa e sente, a gente emite uma vibração, a gente emite uma frequência, uma energia. Essa energia, ela passa pela consciência. Como lá estão as leis divinas, a gente na hora já sabe se aquilo vai provocar, espírito, tá? Se aquilo vai provocar uma ação boa, uma reação boa ou uma reação ruim. Sendo que ruim, não é bem a palavra, mas vai essa mesmo agora, é aquela que está em desacordo com a lei divina. Se o que pensamos e sentimos, consequentemente fazemos, porque é assim que é o negócio, né? Pensamos, sentimos e fazemos. Hoje em dia a gente já está conseguindo segurar um pouco as ações, estamos mais educadinhos, né? Há 300 anos atrás a gente fazia mesmo, esganava, enfiava a faca, dava veneno. Essa é a história nossa da humanidade. Largava os filhos sei lá com quem, saía embora, largava a família inteira. Então, se a gente for dar uma olhadinha em livro de história, a gente não vai ficar muito contente com o que a gente era, não é verdade? Tanto em termos coletivos quanto em termos individuais. Aí a gente fala assim, nossa, queria saber o que eu fui, né, na outra vida. Melhor pensar. E se quiser saber mesmo, pega um livro de história. Está lá. Ou a gente venceu ou foi vencido. E na outra encarnação, mesma coisa. Quem venceu é vencido, quem foi vencido vence. E a gente, como não está acostumado a fazer o que está na consciência, que as leis de Deus que são? Amar, qual é, melhor dizendo? Para resumir, né? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a gente mesmo, a gente não consegue fazer isso até hoje, não é verdade? Alguém faz, fala, olha, meio torto, num dia que a gente também está meio torto, nossa senhora, né? Melhor sair de perto. É isso que a gente é ainda, por isso que não vale a pena, ai Senhor, o que eu fui? Ou então, a que eu mais gosto, mas o que eu fiz para merecer isso? Eu acho uma graça disso, porque imagina, não precisa, sabe? A gente não está merecendo nada ainda. Acontece uma coisinha desse tamanho. O que eu fiz? Não pergunta, que uma hora vai ficar sabendo, não vai ser bom. Não é porque a gente é tudo uma peste, espírito imperfeito, obsessor. É que a gente ainda é mais próximo do que da nossa origem, do que do anjo. Que é uma frase também conhecida, né? Estamos mais próximos da nossa origem do que da angelitude. Então, quando a gente pensa e sente, bate lá na consciência. Se for um pensamento amoroso, de acordo com as leis divinas, beleza. A gente vai ter só a reação boa. Mas como não... Aí eu não posso falar por vocês, porque parece que Biporã é diferente, todo mundo já é meio, né? Lá avançado, né? Aqui. Então, mas por mim posso falar que normalmente não é. Então, aí o que acontece? As nossas ações ficam na memória. O pensamento não fica na memória. Mas as ações e as energias das ações ficam em nós, aqui nesse complexo, e a ação fica na memória. E aí, lá está registrado. Em cima desse registro, sabe aquele filminho que a gente vê em filme, que passa quando a gente está desencarnando? Hoje em dia já tem até nos filmes, né?
E nos livros a gente lê que quando a gente, na hora de desencarnar, a vida inteira passa. Esse quando mergulha a chapa fotográfica naquela solução, que imprime, é aí que imprime toda a nossa vida no nosso perispírito e na memória. Isso. É isso que é aquele filminho. Fica tudo lá na memória. E aí o que acontece? Quando a gente vai reencarnar, a gente senta lá, se tiver condições, com os nossos mentores, senão eles trazem um papelzinho assim. O meu foi desse tamanho. Grudou. Tamanho desse aqui. Traz lá. No meu caso eu sei porque eu vi. E eu não tenho que falar nada, nem perguntar, nem falar, mas por quê? Não. Trouxeram lá, porque eu também não tinha sido grande coisa, trouxeram. E eu tive que ver e assinar. Negócio desse tamanho assim. Mas também não lembro. Eu fiz, né? Eu vi lá, mas não vi o que estava escrito. Ainda bem, né? Ainda bem, porque já faz tanto tempo isso, eu nem sei o que teria sido. Mas é assim. E da onde que tiraram essa programação? Vou ler um negócio aqui, gente, perdão, tá? Deixa eu colocar tudo, senão eu esqueço. Embora esteja falando disso há muito tempo, muitos anos. Ó, todos esses atributos, Leon Denis tem isso também. Esses atributos, Emmanuel, pensamento e vida, está lá também. Todos esses atributos são movidos pela vontade. E essa não é a vontade de ninguém, é a nossa, nem de Deus. Sabe aquela coisa que a gente fala, Deus quis assim, é por isso que aconteceu. Deus não está nesse nosso... O nível de Deus não é aqui. O nível de Deus, ele estabeleceu as leis, criou o universo, criou a gente, e agora vai viver, meu filho. E aí, nós estamos vivendo para exercitar a vontade dentro, a vontade com a razão dá o livre-arbítrio. A vontade e a razão, livre-arbítrio. É por isso que a gente não tem ainda. Que a gente tem razão, a razão no sentido do já conhecer as coisas em termos espirituais, mas a vontade, de acordo com a lei divina, a gente não tem. É por isso que a gente não tem livre-arbítrio, embora tenha. Vai entender agora. Temos o livre-arbítrio do peixinho no aquário. E quanto maior o nosso amor, maior o aquário. Então, cada um de nós sabe o tamanho do nosso aquário. Porque o nosso livre-arbítrio, ele está limitado pelas ações que fizemos, que estão na memória, pelo pensamento e sentimento que temos e pelo parâmetro que nós usamos parâmetro que temos para utilizar a vontade. Se o nosso parâmetro é o do bem, então a gente tem livre-arbítrio. Se não, nossa programação, papelzinho lá estará o que a gente precisa. E o que a gente precisa de acordo com aquilo que nós fizemos. Então, pelo que eu estou vendo aqui, com exceção da jovenzinha lá que está dormindo, né? A nossa vida próxima, aquela ali também é novinha, né? De roxinha ali, mas no mais, a nossa outra encarnação já está mais ou menos, não é? Encaminhada. Porque a nossa anterioridade é aquilo que a gente fez. A minha já está mais ou menos, já está ali uns 60% estabelecido. E aí? Aí que nós temos para nos acordar o amor e a dor. A gente é movido pelo amor e pela dor. Esse amor não é o amor esse nosso aqui, ó. Não é o amor aqui. É o amor maior. Só para a gente ter uma ideia, o amor aqui, os espíritos que são movidos pelo amor
Paulo, Pedro, Madre Teresa, Chico, da Barba Branca, Dr. Bezerra, a Joana e outros grandes espíritos, que eu agora não me vem, Irmã Dulce, e outros que daí vocês podem acrescentar. Então, não é esse amorzinho nosso, sabe, de filho e pai, não é. Não é isso que nos move, não. Esse aqui. E a dor, essa é nossa mesmo. Porque essa dor aqui é a reação das nossas ações. Que se tudo aqui é energia, nós somos energia, o átomo é pura energia, tudo aqui é energia, certo? Tudo que está aqui. Cada átomo que compõe isso é de um jeito, esse é do outro, esse é do outro, esse é do outro. E dos espíritos é movimento e é energia. Então a dor vem como reação das nossas ações e serve e é para que a gente se eduque. O Leon Denis, nos Problemas do Ser, do Destino e da Dor, ele chama a dor, coloca a dor como um fator da lei de educação e evolução. Não é assim? Porque a gente está indo, né? Feliz, até que vem uma reação com força suficiente para fazer a gente parar e pensar. Essa dor pode ser qualquer coisa. Então, se a gente for no capítulo 5, o que está lá? Causas atuais e anteriores das aflições, né? Então, pode ser a perda de fortuna, perda de seres amados, uma doença, situações que fogem ao nosso controle, que eu lembro, assim, se alguém lembrar demais, pode falar. Não é isso que está lá? Essas são dores que estão na nossa vida para que a gente repense aquilo que a gente fez. A gente não vai lembrar, né? Ai, que foi que eu fiz? Deixa quieto, deixa lá onde tem que estar. Porque embora seja no passado, a reação daquilo que a gente fez está bem presente. Se a gente for fazer um exame direitinho da vida, a gente vai ver direitinho o que é que a gente está precisando mudar. Não é legal? Programação reencarnatória. Vamos seguir. Aí, bom, necessidade da reencarnação. Cadê? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhes confiou. Programação reencarnatória. Não é? Aqui, ó. Reencarnação e a programação. Para que a gente tem a reencarnação, então? Para que a gente melhore, em algum lugar aqui eu não lembro mais, e ajuda o desenvolvimento da nossa inteligência e o desenvolvimento do nosso amor, né? Então a gente só nasce para evoluir. A asa da sabedoria e a asa do amor. E as duas têm que estar juntas, né? Porque senão ninguém voa. Se uma tiver assim, toquinha, e a outra tiver maior, não voa. Pode ver, espírito evoluído, pode ler a vida de cada um. Ninguém ali tem só uma asa. E outra coisa, ninguém ali é triste também. Espírito evoluído não é triste. É de uma felicidade impressionante. Eu me admiro com isso porque eu não sou lá muito alegre, entendeu? Aí eu vejo eles lá, nossa senhora, cada vida que eu ainda não tenho coragem nem de pensar em ter, tudo feliz, né? Leve, trabalhando bem. Não é interessante isso? Que eles têm as duas asas. E tem o livre arbítrio deles não tem limite. O deles não tem. O aquário deles é muito grande, né? Então a gente é convidado, vamos pôr assim, que alguns são mandados, né, para a reencarnação, com a nossa programação. Nessa programação está todo mundo lá, tudo que a gente precisa, família, o emprego, o corpo que a gente precisa, que vem de pai e mãe, os amigos e a religião.
Então, essa reencarnação, a gente tem, eu esqueci de falar do passado, presente e futuro, né? É só que a gente traz tudo isso dentro da gente. Passado, presente e futuro estão conosco, né? Em cima daquilo que eu falei. Então, a reencarnação, a gente tem duas escolhas, duas opções. Ou a gente continua como era antes, o ser velho, que o Paulo falou, trazendo os velhos quadros mentais e continuando com as velhas companhias. Os velhos quadros mentais é como a gente pensa e sente. E aí, se a gente não muda nada do século XIX para cá, vai ficar que nem aquela família que olhava e só via coisa lá do Portugal de 1600 e pouco, né? E a gente continua velho, portanto, né? Um ser velho, ou a gente pega a oportunidade que recebemos com a doutrina espírita e agarramos pelo pescoço. A Joana de Ângelo diz que é para a gente agarrar pelo pescoço os medos, né? Não lembro mais o livro que tem isso, esqueci. É o primeiro daquela série dela, acho que é o Ser Consciente, mas não tenho certeza. Diz que era para a gente pegar o medo, as angústias e olhar no olho assim, né? Então nós temos que fazer isso agora. Pega a doutrina espírita e abraça. Porque ela vai nos convidar, ela é mais uma oportunidade que nós temos para mudar e para exercer a programação reencarnatória necessária, necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus nos confiou. Esses planos estão na programação. E a doutrina espírita, ela está aí para nos ajudar a executar os planos. Por quê? A doutrina espírita é o evangelho redivivo, é um consolador, esclarece e liberta. Mas do quê? Ela nos liberta da gente, do nosso passado sombrio, né? Das nossas angústias que trazemos lá, de todas as ações que a gente fez fora da lei de Deus, das nossas limitações psicológicas, que ela pode fazer isso também. Porque quando a gente se esclarece, a gente é consolado e se liberta. E essa libertação também vai ser melhor se a gente trabalhar no bem. Porque não é isso que os espíritos pedem para a gente? Por que o Chico estava lendo aqui? Por que chega na hora de escolher o melhor, o maior, que ele também já ganhou uma outra coisa um tempo atrás aí, de melhor, maior, não sei o quê. Todo mundo lembra do Chico. O tanto de bem que esse homem fez, tanto de centro espírita que tem nesse Brasil, por conta das pessoas que foram lá para serem consoladas, portanto esclarecidas, e se libertaram daquele pensamento que a gente tinha, que a maioria tem, que morte é, né? Que morte é separação, que morte é um horror, que não sei o quê. Quanta gente, eu particularmente só fui entender o aspecto consolador da doutrina, que eu gostava muito do esclarecedor, né? Mas o consolador eu entendi lá no centro do Chico. Porque, como eu digo sempre, graças a Deus, quando eu fui, eu já acreditava em reencarnação desde que eu nasci. Então, minha mãe já tinha morrido também fazia tempo, mas nunca achei que a gente morria. Então, eu não fui lá para ter carta, sabe? Assim, não fui em dor. Eu fui conhecer mesmo. E eu acho isso muito bom para mim, né? Então, dava para observar, porque quando a gente está em dor, você não observa nada, né? Mas nós fomos lá conhecer, a gente estava feliz porque estava lá. Mas a hora que eu fiquei lá fora, não consegui entrar, ficamos na janelinha, assim, ele aqui, a gente lá na janela, eu e a Tânia. Na janelinha lá, assim, né? Quando esse homem começou a ler a primeira carta, que levanta
eu não lembro se era um casal, mas eu acho que era mãe, eu tenho certeza que era. E chegou lá, menino, aí eu parei até de rir, porque estava uma alegria, uma felicidade, né? Parei de rir, mesmo porque estava gente chorando lá, você não vai ficar rindo, né? Mas parei de rir lá dentro, assim, e fiquei, nossa, então é isso que é o consolo que uma carta traz, sabe? Nunca mais eu brinquei com esse tipo. Eu não brincava, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu passei a entender no coração o que é o aspecto consolador de uma pessoa que vê sua criatura que morreu ali presente. É uma coisa impressionante. Então, o Chico, até junto com os livros, a gente precisa lembrar da ação no bem que ele exemplificou. E é isso que a doutrina espírita pede para a gente. Porque aqui também está escrito, ó, necessária para cumprir por meio de ações materiais. É por isso que a gente reencarna. Para, né, passar pelo banho de revelação. É isso que muda a energia que a gente trouxe lá, vamos pôr estragada entre aspas, desacordo, em desacordo com a lei de Deus. É aqui, é no bem, na mediunidade, no estudo e no trabalho. Que a ação no bem é mediunidade. E a mediunidade que eu estou falando não é essa de ficar uma horinha lá na mesa mediúnica, não. Porque 1 hora em 168, é fácil, né? Essa mediunidade que eu estou falando é aquela da hora do almoço, da hora do café, de manhã. É mediunidade, é 24 horas, porque o médium não desliga, não é? Médium desliga, saiu da reunião mediúnica, liga. Vou entrar na reunião mediúnica, saiu, desliga. Vou entrar, liga. É assim que é mediunidade? Não. É a mediunidade de estar no trânsito, né? Aquela horinha difícil, quando vê você já desfiou o rosário, né? Sabe? Isso que é mediunidade. Mediunidade é uma função orgânica que nos possibilita entrar em contato com o outro mundo. Então, é a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, a gente tem que usar isso para quê? Para fazer os planos, direitos, planos que estão delineados na nossa programação reencarnatória. É para isso que existe a doutrina espírita. E eu fico abismada comigo, tá? Primeiro, do tanto que a gente não lembra que tudo isso aqui é só para a gente ficar feliz. O centro é para a gente ficar feliz, né? Porque se eu faço você feliz, eu fico feliz. Ou se eu faço o outro feliz, eu fico feliz. Então, para que é a doutrina espírita? Para a gente ser feliz. Para que eu reencarno? Para ser feliz. Não é? Para que eu faço pãozinho? Para ser feliz. Sabe assim? Precisamos pensar nisso. Tudo é delineado para esse indivíduo que é a gente melhorar. Aí o que a gente faz? Posso falar por mim, não posso falar por mais ninguém. Reclama, chora, fica com hipertensão. O que mais? Problema com azia. E aí cada um pode escolher a sua dorzinha do que aí. Que essas são as minhas. Né? E o hipertenso é o controlador. Vocês sabiam disso? Que hipertensão é coisa de quem gosta de mandar? Vocês sabiam? Eu já sabia há um tempo. Primeira vez que eu ouvi, eu falei, imagina, que horror. Mas logo em seguida, né, fazendo um estudo, o hipertenso é o controlador. E aí a gente fala, mas não é que eu sou controlador, é que eu gosto tudo direitinho. Só que a gente esquece de falar assim, ó, ponto e vírgula, direitinho do meu jeito. Porque se for do jeito direitinho da Patrícia, eu já vou ir lá. Sabe como? Então não é direitinho. Porque se eu fico fazendo tudo direitinho, como é que o outro vai fazer? Vai aprender a fazer.
Percebe o negócio? Como a gente se engana? É por isso que o André Luiz fala assim, ó, que um grupo de trabalho espírita é a mesma coisa que você jogar seixos dentro de um... Seixo é pedrinha que tem ponta. Dentro de um barril, não, jogar não. Pôr as pedrinhas lá dentro e jogar pela montanha abaixo. Isso que é grupo de trabalho espírita. Quando chegar lá no fim, elas estão redondinhas. Porque a gente foi, né? Isso é um no outro. Isso não quer dizer que eu vou arrancar a tapa, sua pontinha. Não. Nós vamos nos modificando conforme o trabalho vai aparecendo. E aí, o que acontece? Um fica nervoso, o outro fala, lá, queria fazer, ninguém deixou, vou embora ver minha novela, sei lá o quê, né? E cada um aí que lembra o que já falou para sair de um local em que estava o grupo espírita, que foi constituído para a gente aprender a ficar pedrinha bonitinha, né? Daquelas bonitinhas que a gente leva, assim. Não é legal? Eu quanto mais aprendo sobre isso, mais gosto. Eu me melhoro menos do que tanto que eu gosto, entendeu? Não vai na mesma proporção, mas vai. De um jeito ou do outro, estamos indo. O Emmanuel diz que a evolução é individual, mas feita em conjunto, né? Você segura na mão do outro e ele te puxa ou você puxa. Cada hora um está lá na frente. Então, a mediunidade, o estudo... Não, espíritas amai-vos, espíritas instruídos. Nem tem o que dizer, né? Porque a gente não pode nem só amar, nem só se instruir. Embora o Paulo diga que o melhor de tudo seja amar, né? Ou a caridade. E o trabalho, acabei de falar, não tem como. Porque se a gente fizer isso direitinho, olha lá. Olha que bonito que nós vamos ficar. É que eu não trouxe aqui, não deu para trazer aqueles desenhos, mas nós vamos ficar melhores, vamos brilhar, vamos mudar nossos quadros mentais, serão novos, aprenderemos a perdoar, aprenderemos a amar. E só essa história do aprender a perdoar já é uma outra conversa para mais de metro, né? Porque a gente tem que perdoar a gente primeiro. Estou atrasada já? Que hora que... Ó, aí teremos novas companhias, seremos espíritos evangelizados, está faltando um S ali, poderemos privar ou ser da companhia, ainda vai demorar, né? Mas a gente pode também sonhar, por que não, né? Porque lá na Casa do Caminho tem um quadro de Jesus abraçando Chico. Então a gente pode dar abraço em Jesus também, mas primeiro nós vamos ter que trabalhar, modificar pensamento, para a gente poder ter uma companhia como essa e poder fazer da nossa vida, está faltando uma coisinha, construir o reino de Deus em nós é construir amor, é sermos, né, amorosos. Então é só para isso que a gente reencarna, para a gente brilhar, né, para a gente se tornar espírito evangelizado e para a gente ter companhias melhores do que aquelas que escolhemos no passado, né? Quem sabe as mesmas, eles e a gente melhorzinho, né? Quem sabe? E a outra coisa que eu também esqueci de dizer é que normalmente, mas vocês já sabem, mas não custa lembrar, que normalmente os nossos obsessores, hoje em dia, são o quê? Nossa família. Né? Hã? Nossa família. Pai, mãe, irmãos, marido, esposa, filhos, netos. Olha que beleza. Sem nem a gente saber, a gente já está trocando energia boa com eles, né? Mas então era isso que eu tinha, gente, apresentar esse convite da ação no bem para a gente ser feliz daqui para frente, mas não é que a gente não seja, mas para ser mais. Tá bom, muito obrigada.